Bom, todo mundo sabe que para a criação de um capítulo de um mangá geralmente demora mais ou menos uma semana, isso se você tiver assistentes, como é o caso de One Piece. Também outros mangás podem sair a cada 2 semanas ou a cada um mês, como por exemplo o mangá de Spy Family e também de Boruto to Blue Vortex. Porém, como eu quero um desafio aqui do canal que eu sei que vocês gostam, eu não vou fazer um mangá nem apenas um mês, nem 2 semanas, nem 7 dias e nem um dia. Eu vou demorar 12 horas para criar um mangá. Sim, você não ouviu errado, 12 horas. Obviamente sem contar as pausas que eu dei, senão não daria para fazer uma coisa interessante. E bom, os objetivos que eu tenho que concluir nessa faixa de tempo é basicamente criar uma história, criar um mangá em si e também a capa para esse mangá. E para vocês verem melhor a passagem de tempo, eu vou estar deixando um cronômetro no lugar superior esquerdo aqui da tela e com isso vocês vão saber quanto eu demorei em cada etapa do mangá. Mas bem, já se ajeita aí na cadeira ou no sofá, onde você estiver, e assiste até o final do vídeo que eu vou conseguir fazer um negócio daorinha com esse mangá, beleza? Mas enfim, me acompanha nessa jornada de 12 horas criando um mangá. Então, bora lá! E bom, basicamente toda a criação de um mangá tem um ponto de partida na história. Até porque é na história onde a gente vai começar a criação das falas dos personagens e também isso vai servir de base para a gente criar cada quadro do mangá. E bom, como a gente tem pouco tempo para a criação desse mangá, obviamente a história tem que ser bem mais enxuta. E também eu não podia perder muito tempo pensando em algo complexo ou criar um personagem. Então, por causa disso, eu já escolhi 2 personagens que eu já tinha pronta, que é basicamente a Sayuri e também a sua mestra, que é a Nora. Então, como eu já tinha alguns rascunhos de concept art delas, eu utilizei elas para essa história. Então, isso já economizou um tempo bem grande. E bom, quando eu fui analisar os concept arts dessas personagens, eu vi que no concept art da Sayuri eu tinha colocado que ela tinha um medo grande de barata, tanto que eu fiz até na zoeira esse desenho aí. Então eu tive uma ideia. Por que eu não pego essa barata e exagero ela numa forma de monstro bem grande? E como ela tem um medo bem grande dessas baratas, eu fazia ela até sonhar com o medo delas. E bom, foi basicamente isso que eu fiz. Então, como todos os sonhos não fazem sentido, eu coloquei ela dentro de uma caverna para ela achar essa barata. E quando essa barata fosse atacar ela, ela ia acordar. E depois que ela se acalmasse e visse que era só um sonho, ela ia voltar a dormir. Só que a barata ia estar lá no quarto dela. E bem, essa é basicamente a ideia que eu tive da história. Eu sei que não foi muito criativo, mas só a ideia que eu tive lá na hora. E com a história em mente, eu só fui criando a fala das personagens. E o resultado do textinho que ficou foi esse daí. E para a criação do roteiro dessa história, eu demorei basicamente 12 minutos e 43 segundos. Então sobrou assim, basicamente 11 horas e 47 minutos para a gente poder desenhar todo o mangá. E bom, com a etapa da história finalizada, agora vamos para o rascunho do mangá, que é onde a gente basicamente vai fazer a separação de quadros, onde vai ficar cada balão de fala e o desenho dos próprios personagens, claro. E durante o processo, eu gostei muito de fazer esse processo, tá? Tanto que eu tava cantando essa parte, escutando a musiquinha aí. E bom, nessa parte aí do mangá eu tava pensando como seria o fluxo de leitura, mas eu decidi que seria o fluxo de leitura ocidental mesmo, que é da direita pra esquerda, e também tava procurando algumas referências de separação de quadros, então eu só fui aplicando essas organizações aí de quadros de forma porcamente feita. Eu sei, eu tô precisando de estudar direito isso. E bom, basicamente esse foi o resultado dos rascunhos, e eu demorei 47 minutos e 22 segundos nesse processo de rascunho. Foi bem rápido porque eu só fiz a ideia, ficou um rascunho bem cagado, eu acho que deu pra perceber, mas é na parte de finalização das páginas onde eu vou fazer a line art, então obviamente todas essas linhas aí vão ficar fazendo mais sentido, tá? Mas enfim, agora que a gente já tem a história, o rascunho, então agora vamos para a finalização, onde a gente vai aperfeiçoar essas ideias que a gente teve aqui. E é nessa parte de finalização onde a gente vai fazer a line art e também vai aplicar as retículas e as rachuras. E o último vídeo de mangá que eu fiz aqui do canal, eu acabei explicando meio que de forma errada o que era rachuras e o que era retículas, então vou explicar aqui de forma bem resumida, tá? Meio que corrigindo isso que eu falei.
As retículas, elas são basicamente esses pontinhos aí que vocês estão vendo. Quando vocês desaproximam eles, eles meio que causam uma ilusão e faz com que seja um tom de cinza. E caso você queira variar esse tom de cinza, é basicamente você aumentar ou diminuir o tamanho dessas bolinhas e também a distância entre essas bolinhas. E essas retículas, elas servem basicamente na parte de sombreamento. Então eu utilizei muito elas durante a produção do meu mangá, na finalização das páginas. E isso facilitou muito o meu trabalho durante essa criação desse mangá, porque no Ibisprite tem uma ferramenta lá, onde você pode transformar a sombra que você fez nas retículas. Então, meio que 99% das sombras que eu fiz foi por meio das retículas. Essas retículas podem ter outra textura, tá? Não só a bolinha, pode ser um quadrado também, mas de modo geral é essa mesmo. Já as ráchuras, elas também servem para sombreamento, mas também elas servem para dar volume e também textura ao objeto. E essas ráchuras, elas são basicamente esses tracinhos aí que você faz manualmente, e elas podem ser tanto para um lado só, como cruzada também. Então ela pode servir para várias coisas que você quiser aí. Você pode até misturar os dois, as ráchuras e as retículas. E bom, voltando lá na primeira página do processo, a gente pode ver nesse primeiro quadro que eu utilizei essas ráchuras para fazer a sombra. E para fazer o fundo, basicamente, eu pesquisei alguma imagem aleatória de uma caverna escura e editei essa imagem para ficar mais no estilo de mangá. Então nessa primeira página inicial elas começam a conversar ali e a Nora, que é a mestra dela, pergunta se ela já aprendeu anteriormente alguma energia de luz, no caso alguma magia, e ela fala que ela sim aprendeu e ela começa a utilizar essa energia e vai clareando tudo. E é nessa parte, nessa página, onde a gente vê que eu consigo utilizar as retículas nas sombras. E não só nelas, mas como no fundo também eu utilizo elas. E bom, eu sempre gosto de estar botando esses textos diferentes para quando o personagem fala alguma magia que ele vai usar, ou tipo quando é um grito, ou quando algum monstro tá rosnando para alguém, não sei. Na minha opinião, fica visualmente mais bonito mudar essa letra, além de dar um impacto visual maior, né? E um quadro que eu achei mais interessante de fazer essas luzes foi esse daí, onde eu coloquei o mesmo PNG da caverna, só que eu comecei a adicionar as luzes e também a sombra projetada na parede. E como vocês podem ver aí, pelo menos eu espero, você consegue ver alguma coisa tampando, meio que uma silhueta ali, tampando aquela luz ali. E bom, já na questão do último quadro dessa página, eu vi um vídeo na internet onde o último quadro você tem que usar para atiçar a curiosidade do leitor, fazendo com que ele vire a página para ver o que está acontecendo, para dar continuidade à leitura. Então basicamente foi isso que eu fiz. Eu fiz um quadro com ela com os olhos bem arregalados, para gerar uma dúvida no leitor, para ele se perguntar o que ela viu para ela ter essa reação. Então ele é meio que obrigado a ver a próxima página para ver o que é que tá acontecendo. E quando ele vira a página, ele se depara com esse monstro daí. E como vocês podem ver aí, eu utilizei mais as ráchuras para dar uma texturizada maior, para deixar esse bicho mais detalhado e dar a sensação, pelo menos eu tentei passar uma sensação de dar medo aí, para ficar mais convincente de que se esse bicho aparecesse na sua frente na vida real, obviamente você teria medo. E bom, no próximo quadrinho, que é o de baixo desse do monstro, tem o diálogo das duas personagens, e aí você vê que a personalidade de cada uma delas é bem diferente. Enquanto a Sayuri, ela fica assustada, a outra basicamente só fala, te vira aí, como se fosse algo banal, sabe? Até porque na história ela é um pouquinho mais velha do que a Sayuri, né? Então ela já deve ter visto de tudo na vida. Então na próxima página eu só fiz quando o bicho atacou ela e ela se acorda. E como vocês podem ver aí na página que ela acorda, as coisas ficam mais claras. E sai daquele clima de tensão, escuro, mistério, como se as coisas tivessem se acalmado. Então eu mantive essa vibe para as duas últimas páginas do mangá. E no final eu falo, né, que o aparato aparece no quarto dela, só que de uma forma menos pior, né? E no rascunho eu tinha feito páginas a mais, só que o animal aqui se esqueceu de tirar foto e apagou essas páginas. Então essas páginas a mais, no processo, eu só fui encaixando elas nessas páginas aí que eu mostrei. E bom, juntando todo o tempo que eu gastei para fazer todas essas páginas, eu demorei basicamente 7 horas, 59 minutos e 50 segundos. Restando 3 horas e 5 segundos para fazer a capa. Então é aqui onde eu fiquei mais aliviado, porque eu poderia fazer
fazer uma capa mais elaboradazinha. Então a ideia que eu tive foi de fazer a Sayuri com uma raquete inicialmente e uma barata voando assim do lado dela. E depois que eu fiz o rascunho, eu fui começando a fazer a line art, melhorando mais a ideia, e eu tive que usar essa referência daí pra fazer essa pose porque eu tava com muita dificuldade pra fazer ela por algum motivo. E depois disso eu comecei a adicionar as cores bases, que são essa daí, que é basicamente as cores roxo, verde e amarelo, que é uma combinação de cores que eu gosto muito. E depois que eu coloquei essas cores base, eu fui renderizando, que é uma das minhas partes preferidas na arte, é renderizar, fazer o soft e o hard edits nas pinturas, e depois mexer ali nas configurações das cores, na saturação, na matiz e no contraste, até achar a configuração que eu gosto mais da cor. Bom, depois disso eu adicionei o texto lá em cima, só que eu tava sentindo falta de alguma coisa na tela, tava muito vazio, sabe? Então eu peguei e adicionei um cenário, o cenário da caverna. Não vou mentir que eu tive um pouco de dificuldade para fazer a caverna, porque mexe com rocha, né, essas coisas. Mas no final, assim, eu gostei bastante do resultado que ficou essa arte. E só agora, quando eu tô gravando esse vídeo, eu percebi que ela tá meio vesga. Desculpa aí, galera, mas eu vou ter que ajeitar. Pronto, ninguém viu, ninguém sabe, não tomou mais tempo não, tá? E bom, eu gostei bastante do resultado que ficou essa capa, tirando o fato dela ter ficado vesga anteriormente, né? E no final acabou sobrando 19 minutos. Então eu aproveitei esse tempo, fui polindo as páginas, melhorando um pouco mais a line art, que tava um pouquinho cagada, até que chegou nos 5 segundos e eu finalizei este mangá. Ai, finalmente acabou, velho. Nossa, vou ligar aqui. Acabou? Acabou. Acabou. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas no começo do vídeo eu disse que eu consegui fazer um negócio interessante com o mangá. E sim, eu consegui. Eu basicamente consegui arrumar duas dubladoras pra dublar as duas personagens que aparecem nesse mangá. E elas são a Wise e a Amanda. O Instagram delas vai estar aí na descrição, tá? Pra caso vocês queiram seguir. Então eu consegui fazer uma narração com esse mangá, cara. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes eu quero agradecer ao Luca, que renovou de novo o Seja Membro aqui do canal, fazendo assim 4 meses. O cara é muito brabo, cara. E caso você queira se tornar o Seja Membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, tanto que quando esse vídeo sair, eu vou também estar postando lá no Seja Membro a produção que eu fiz por trás desse vídeo, além de você ter acesso a outros materiais, beleza? E caso você pegue os níveis passes, você vai ter um servidor exclusivo no Discord. E bem, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve. E agora fiquem com o mangá narrado. Nossa, que caverna escura, né? Você queria o quê? Mas você não aprendeu nenhuma magia de luz? Eu aprendi sim, só que bem básico. Light Orb! Ah, ficou bem Eita, que barata grande da desgraça! Te vira! Ai, lascou! Ainda bem que era só um sonho. Ai, mas tá bom. Vou dormir. Ai, preciso acordar cedo amanhã.